Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000. E Só Mudanças. A rapidez que você precisa com o carinho que você merece. 3213-2222. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014. Confira os seguintes destaques no Jornal Gerais de hoje. Hospital Haroldo Tourinho convoca a imprensa para falar de mais uma morte provocada pela bactéria KPC. E veja também: aumento do número de incêndios preocupa bombeiros e população. Montes Claros vence de virada e provoca queda do técnico do Araxá. E ao vivo, a secretária de Saúde, Ana Paula de Oliveira Nascimento, esclarece todas as dúvidas sobre a superbactéria KPC. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Gerais. Boa noite. A direção do Hospital Municipal Haroldo Tourinho convocou uma coletiva na manhã de hoje para esclarecer a população sobre mais uma morte por causa da bactéria KPC. Na coletiva Esclarecimentos, o provedor do Hospital Haroldo Tourinho, Paulo César Gonçalves de Almeida, revelou que não foi a primeira vez que a Klebsiella pneumoniae foi registrada em Montes Claros. O assunto já foi mostrado nos nossos telejornais. A presença da superbactéria foi confirmada no último dia 23 de janeiro. Na época, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária se uniram ao hospital para traçar estratégias de controle à KPC. 2 vítimas fatais haviam sido registradas. Para entender as normas técnicas que já estão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde desde 2006 e na implementação dessas normas aqui na nossa cidade. Isso nos tranquiliza porque medidas simples como lavagem das mãos e o uso de equipamentos de proteção individual descartáveis minimiza o contato com a bactéria, diminuindo assim o risco da infecção. O balanço atualizado aponta mais uma morte. Até agora são 3 óbitos confirmados. 2 pacientes continuam internados no Haroldo Tourinho e, de acordo com o hospital, não correm o risco de morrer. Outras 4 pessoas foram liberadas e não há a possibilidade de transmitir a KPC para a comunidade. Todas as medidas que cabiam ao hospital foram adotadas e continuarão sendo adotadas, reforçando cada vez mais a vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar. O hospital investiga agora a origem da bactéria. Não existe nenhuma suspeita especial, determinada. Podemos ter recebido a bactéria por conta de algum paciente que tenha sido internado, mas essas investigações estão sendo feitas, está em curso. Com relação aos pacientes internados, o infectologista ressalta: o risco é mínimo, essa é uma bactéria adaptada a este ambiente. Fora do ambiente hospitalar, nós temos bactérias que estão muito mais adaptadas e que vão sendo substituídas, e vai substituindo a KPC na colonização desse paciente. Independentemente da KPC, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar continua sendo realizado de maneira permanente no hospital. O controle de infecção hospitalar, ele é feito de forma permanente. Então, independente da bactéria, ela sendo considerada como hospitalar e como multiresistente, os cuidados são os mesmos. Trabalho intensificado de higienização de mãos, a passagem de álcool gel, restrição em ambientes fechados nas unidades hospitalares, como CTIs, a pessoas, colaboradores e mesmo restrição maior a um número menor de visitantes. Para falar mais sobre o assunto, o repórter Carlos Alberto Júnior tem outras informações ao vivo. Boa noite, Carlos. Preocupante essa situação da bactéria KPC e ainda com mais uma vítima, não é isso, Carlos? Isso mesmo, Nairlão. Uma boa noite para você, uma ótima noite a todos que acompanham ao Jornal Gerais. Preocupação principalmente para quem tem amigo ou parente internado nos hospitais. Por falta de informação, muitos acreditam que correm algum risco. Já sabemos que não. E é por isso que nós conversamos agora ao vivo com a secretária de Saúde, Ana Paula de Oliveira. Ana Paula, é sempre bom frisar que a população não corre risco por causa da KPC. Boa noite.
Boa noite, Carlos. Boa noite a toda a população de Montes Claros. É importante, sim, frisar que a população não corre nenhum risco com essa KPC. Por quê? Essa bactéria ela só se desenvolve em ambiente hospitalar e medidas de contenção do controle, né, desse surto já foram tomadas e hoje nós consideramos que o hospital ele está apto a realizar as internações necessárias. Secretário, um ponto que gostaríamos que a senhora explicasse é com relação à fala do provedor do Haroldo Tourinho, na nossa matéria, o Paulo César Gonçalves de Almeida. Ele afirmou que não é a primeira vez que a KPC foi registrada aqui em Montes Claros, porque esse dado ainda não havia sido divulgado. Então, toda notificação ela tem que ser formalizada. Não houve anteriormente a esse caso nenhum tipo de notificação à Secretaria Municipal de Saúde. Como que isso acontece? Quando o hospital ele descobre o caso, é necessário que ele identifique qual é a suspeita, que seja encaminhada a um laboratório chamado FUNED, que é um laboratório isento de relações com qualquer instituição hospitalar. Ele presta serviço para a Secretaria de Estado. E aí é feita uma análise dessa amostra encaminhada, fazendo assim a confirmação ou não da suspeita. Neste caso, foi confirmado. E após essa confirmação, foi feito um contato com a Secretaria de Estado Regional de Montes Claros, onde foi, através da Secretaria, foi acionado a Vigilância Sanitária de Montes Claros para que fosse feita uma investigação na instituição a qual foi feita a notificação. Secretária, outra morte foi registrada. De que maneira a Secretaria de Saúde trabalha com o hospital para o controle da superbactéria? Então, essa outra morte, a causa do óbito é por doença de origem e não pela infecção da bactéria. E nós estamos acompanhando ainda os últimos 4 casos de colonização dessa bactéria nessa instituição, através do nosso médico infectologista, o doutor Luciano Fernandes, onde está sob o controle a qualidade de atendimento de assistência a esses pacientes. Os 4 pacientes que são portadores da KPC e que foram liberados, a Secretaria continua monitorando eles? Sim, os familiares desses pacientes, eles foram orientados que não há risco algum. A população, em seu estado de equilíbrio orgânico, saudável, ele não oferece condição da proliferação dessa bactéria em seu organismo. Então, os familiares podem ficar tranquilos e esses pacientes, eles serão acompanhados por ambulatório, para entender como que está a evolução após alta. Ok, secretária, muito obrigado pelas informações. Conversamos, portanto, ao vivo com a secretária de Saúde, Ana Paula de Oliveira. Na Irlã, pelo menos a população pode ficar tranquila com relação à KPC. Eu volto com você aí nos estúdios. Ok, Carlos Alberto, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto, mas ainda bem que o objetivo é mesmo tranquilizar a população. Confira agora as vagas de emprego do Cine para esta terça-feira. Uma vaga para auxiliar de costura, 3 para empregado doméstico nos serviços gerais, 1 para técnico em segurança do trabalho, 1 vaga para pizzaiolo, 300 vagas para operador de processo de produção, 5 vagas para bombeiro hidráulico, 10 vagas para pedreiro de alvenaria, 15 para pedreiro de acabamento, 6 para montador de estruturas metálicas, 1 vaga para impressor serigráfico e 2 para caldeireiro montador. O Cine fica na Rua Barão do Rio Branco, 852, próximo à Santa Casa. E depois do intervalo tem uma entrevista ao vivo com o Corpo de Bombeiros. Saiba como prevenir incêndios em prédios comerciais e em residências. Até já! É da Só Mudanças? Eu queria fazer uma mudança. Na Só Mudanças você encontra profissionalismo, agilidade e, acima de tudo, segurança. Aqui sua mudança segue protegida para qualquer destino. Só Mudanças, a rapidez que você precisa com o carinho que você merece. Toda família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer. Indo onde você está, pronta quando você ligar. Nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer.
Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. E um incêndio tomou conta de uma garagem localizada na Avenida Dulce Sarmento ontem à noite. O fogo atingiu esta loja de veículos usados. Devido ao volume da fumaça, os moradores das residências e apartamentos vizinhos ficaram assustados. O incêndio danificou um veículo, 2 motos e ainda a frente de outros 2 carros. A suspeita de que o incêndio tenha sido de forma criminosa, uma vez que na entrada da garagem foi encontrada uma garrafa contendo substância inflamável. Apesar do susto, nenhuma residência foi atingida e ninguém ficou ferido. E o mês quente e seco que foi janeiro favoreceu o surgimento de focos de incêndios de maneira mais comum. Mas foi justamente o aumento das ocorrências em todo o estado que chamou a atenção da população e dos bombeiros. Confira na reportagem de Patrícia Barros. Na mesma semana, entre os dias 13 e 17 de janeiro, foram registrados 5 grandes incêndios em estabelecimentos comerciais na capital e região metropolitana. Um deles destruiu uma fábrica de isopor em Ibirité, na Grande BH. 2 dias depois, foi a vez de um galpão no anel rodoviário em Belo Horizonte. O prejuízo foi de 3 milhões de reais. Logo em seguida, o fogo atingiu o telhado da Arena de Eventos do Expo Minas, o maior centro de convenções e eventos do estado. No momento em que as chamas se alastraram, 4 trabalhadores estavam no local. Por sorte, em nenhum dos casos houve feridos. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que o número de registros de incêndios em estabelecimentos comerciais vem crescendo no estado. O último levantamento mostrou que em 2011, 475 ocorrências deste tipo foram registradas. Já no ano seguinte, o número mais que dobrou. 980 incêndios afetaram lojas, restaurantes ou escritórios em Minas. E para falar sobre as preocupações e o que pode causar os incêndios neste período do verão, nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Carlos Alberto Júnior. Carlos, o aumento dos casos de incêndio durante o mês de janeiro em Minas deve ser considerado normal pela população? Não deve não, Nairlan, uma boa noite novamente, mesmo porque os estabelecimentos devem obedecer às normas de segurança contra incêndios durante todo o ano. Mas quem esclarece essas dúvidas é o aspirante do Corpo de Bombeiros, Lauro Fonseca. Aspirante, quais as principais orientações para prevenir incêndios em prédios comerciais e em residências? Bom, em estabelecimentos comerciais, esse tipo de estabelecimento deve obedecer a uma série de normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Existem instruções técnicas que devem ser observadas pelos engenheiros para a confecção dos projetos, para que consigam obter o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro, que garante o funcionamento do estabelecimento. Aspirante, nós vimos na reportagem que, segundo o último levantamento do Corpo de Bombeiros, o número de registros quase dobrou de um ano para o outro no estado. A que se deve este aumento? Bom, existe uma série de fatores que interferem, como, por exemplo, um período de estiagem, porque os dados do Corpo de Bombeiros, eles revelam o grupo de incêndios, que abrange desde um incêndio em lote vago a incêndio em indústrias, em caldeiras, em veículos, por exemplo. Então, todos esses dados, assim, eles variam de acordo com alguns anos, devido a alguns fatores externos, como, por exemplo, um período de seca prolongado, demais. Aqui no norte de Minas, então, é mais propício focos de incêndio do que nas outras regiões do estado? Bom, incêndio em vegetações, sim, porque é uma área com uma vegetação mais seca e com um clima mais quente, né? Em que o período chuvoso é bem delimitado com o período de seca. Então, nessa época, a partir de março, abril, já é um período mais propenso a esse tipo de ocorrência. Agora, com relação ao incêndio no último domingo aqui em Montes Claros, já existe a comprovação do que tenha provocado? Bom, a comprovação é difícil dizer, mas a perícia foi acionada e existe aquele prazo regulamentar que é estabelecido por eles, em que o laudo vai apontar as causas, mas a princípio suspeita-se que sim, porque havia um galão de combustível próximo do local do incêndio. Esse laudo fica pronto quando? Bom, eu não posso afirmar com certeza, mas geralmente esse prazo é de 30 dias. Aspirante, na maior parte dos casos de incêndio, qual é a causa mais frequente? Bom, em residências, geralmente está associado com a displicência,
crianças que brincam com fogo, uma panela esquecida no fogão, uma vela que é acesa sobre uma cômoda, perto de um lençol, alguma coisa do tipo. Na parte comercial, nos edifícios comerciais, está associado a alguns outros tipos de fatores, não observação das normas que eu citei anteriormente, na confecção dos projetos, geralmente não observação desses itens de segurança que garantem um bom funcionamento e segurança do estabelecimento. Sim, no caso de indústrias e prédios comerciais, devem obedecer outras normas, né? Quais são elas? Bom, os engenheiros, quando confeccionam a estrutura, eles devem fazer a planta de modo que ela atenda a uma série de requisitos do Corpo de Bombeiros. Esses requisitos estão apontados nas nossas instruções técnicas, que abordam aspectos como, por exemplo, extintores, sprinklers, mangueiras de incêndio, rede de hidrantes, estacionamento, dentre alguns outros itens. No caso de incêndio, a quem procurar? Bom, no caso de incêndio, um princípio de incêndio pode ser facilmente controlado com o uso de extintor, principalmente nesses locais em edificações comerciais. Caso esse incêndio atinja grandes proporções, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros. Não apenas se ele atingir grandes proporções, no início também é recomendado que acione o 193. Okay, muito obrigado pelas informações, aspirantes. Nairlan. Obrigado, Carlos Alberto. E como vimos, todo cuidado é pouco para evitar focos de incêndio em casa e na zona rural. E por falar em incêndios e verão, confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em Montes Claros. A previsão para esta terça-feira é de tempo aberto em Montes Claros, conforme o Instituto CEMIG PUC Minas. Os termômetros devem variar entre 24 e 30 graus. A umidade relativa do ar deve chegar aos 48%. E veja, depois do intervalo, o bicho vence de virada e provoca a queda do técnico do Araxá. Toda a família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer. Indo onde você está, pronta quando você ligar. Nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. É da Só Mudanças? Eu queria fazer uma mudança. Na Só Mudanças, você encontra profissionalismo, agilidade e, acima de tudo, segurança. Aqui, sua mudança segue protegida para qualquer destino. Só Mudanças, a rapidez que você precisa com o carinho que você merece. Agora o esporte. As inscrições da segunda etapa da Copa Verão TV Gerais estão abertas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 9102-4789, repetindo, 9102-4789. A segunda etapa do Enduro-a-Pé vai ser realizada neste domingo, a partir das 8 da manhã, no Clube do Pentáurea. E o bicho venceu seu primeiro desafio no Campeonato Mineiro do Módulo 2, de virada contra o Araxá. A equipe mostrou o poder de reação depois de estar durante todo o primeiro tempo atrás no placar. Num calorão de mais de 30 graus, o Montes Claros recebeu o Araxá na primeira partida válida pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. No primeiro tempo, o visitante cresceu para cima do time da casa e manteve um forte ritmo de jogo. Por diversas vezes, o bicho esteve cara a cara com o gol, mas desperdiçou as jogadas, como neste lance em que o Rômulo mandou para cima do gol. Mas neste contra-ataque rápido, Luciano disparou para o campo do Montes Claros e cruzou para Tony, que finalizou com um golaço. 1-0 para o Araxá. Ainda no primeiro tempo, o Montes Claros teve mais atropelos e novamente outras oportunidades jogadas para fora, como nesse lance em que Índio inacreditavelmente não conseguiu finalizar com gol. Mas Índio não se deu por vencido e foi ele quem ajeitou e cruzou direto para a área para Ralf marcar, mas o gol foi anulado pelo juiz.
Segundo tempo, os dois times voltaram com a mesma formação, mas o Montes Claros estava mais aguerrido do que na primeira parte. Prova disso foi neste lance, no qual o lateral Failon marcou o primeiro gol do time, 1-1. A primeira substituição do Montes Claros foi quando o Índio saiu e deu lugar para Peu. Bastou poucos minutos para Peu mostrar que veio. E foi nessa jogada onde ele desempatou, 2-1 para o Montes Claros. Mas ainda tinha muito tempo pela frente e entre uma jogada e outras, boas chances jogadas fora. Mas o bicho manteve a superioridade e conseguiu manter o ritmo até o final. Numa partida onde o Sol também foi adversário, o Montes Claros se saiu bem, mesmo com um desfalque de 40% da equipe. Apesar de não ter treinado nenhuma vez sequer no estádio José Maria Melo, o time da casa levou a melhor e fez 2-1 para cima do Araxá. O nosso time, em momento algum, ficou com medo, ficou atrás. O nosso time não ficou intimidado, buscou o tempo inteiro o placar. Saímos numa adversidade, conseguimos transformar essa adversidade a nosso favor. É o meu primeiro gol como profissional, espero que seja de muitos. Mas, claro, tem que parabenizar toda a equipe, o espírito de guerreiro que teve. No segundo tempo, a gente voltou com outro espírito. O time da gente começou perdendo, aí conseguimos, estava batalhando o jogo todo, empatamos, conseguimos a virada. Agora é trabalhar, né? Para o técnico do Araxá, Eugênio Souza, o time dele não conseguiu manter o ritmo que estava nos primeiros minutos do confronto. Até então a equipe estava bem, fizemos o gol, tivemos uma chance de fazer outro, não fizemos. E depois a equipe do Montes Claros cresceu, começou a aprontar correria e o nosso time aí perdeu um pouco da força, perdeu um pouco do brilho do jogo, né? De jogar com alegria, de marcar, de saber suportar, já que a nossa equipe é uma equipe experiente. E o técnico Eugênio Souza, que você viu aí agora na reportagem do Araxá, foi demitido pela diretoria do Ganso após a derrota para o Montes Claros. O próximo desafio do time vai ser contra a Patrocinense nesta quarta-feira, às 8 da noite, fora de casa. O time viaja amanhã. E o reforço que o Montes Claros havia anunciado ontem, o atleta Denis Vieri, não foi contratado. Segundo informações do presidente Joeville Mocelin, ele não se encontra mais na cidade. Agora vamos falar de vôlei. A equipe do Montes Claros Vôlei perdeu para o São Bernardo no sábado pela Superliga Nacional. A equipe paulista venceu a partida, válida pela sexta rodada do retorno, por 3-2, parciais de 21-13, 19-21, 12-21, 21-17 e 15-8. O próximo compromisso do time norte-mineiro vai ser amanhã, contra a equipe do Minas, em Belo Horizonte. Você também pode ajudar a nossa produção a fazer o Jornal Gerais. Ligue e dê sua sugestão para o telefone 3221-9498 ou envie para o jg@gmail.com. Confira também as notícias culturais e informativas de Montes Claros acessando o site www.tvgerais.com. O Jornal Gerais termina por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h30. Eu espero você. Até lá. Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000. E Só Mudanças. A rapidez que você precisa com o carinho que você merece. 3213-2222.